Há um vilão silencioso que se esconde nas sombras dos nossos planos e sonhos, sabotando silenciosamente nossos objetivos. É aquela dança perigosa entre a intenção e a ação, onde o tempo se desfaz em horas desperdiçadas e os dias se transformam em semanas de inércia. E assim, o tempo passa e você já não percebe que está imerso, tornando cada dia mais difícil de se livrar desse mal. Mas atenção, pois os perigos que ela carrega são mais do que simples adiamentos. Pois é, meus amigos, e eu estou falando da procrastinação. No jogo da procrastinação, o relógio é um adversário ardiloso. Ele avança implacável enquanto nós, mergulhados na procrastinação, permanecemos estagnados. Os projetos se acumulam como uma pilha de tarefas não realizadas. A ansiedade cresce como uma sombra cada vez mais densa e a autoconfiança é minada a cada prazo perdido. A procrastinação é um ladrão sutil, roubando não apenas o nosso tempo, mas também nossas oportunidades. Ela nos leva a escolhas precipitadas e a resultados insatisfatórios. Adiar constantemente tarefas importantes nos priva da chance de alcançar o nosso potencial máximo, prejudicando relacionamentos, carreiras e até mesmo a nossa saúde mental. No entanto, há uma luz no fim desse túnel de adiamentos, mas é preciso um esforço da sua parte para dar o primeiro passo e querer vencer essa batalha. E eu vou te mostrar aqui hoje 3 razões para você identificar o que te levam a cair nesse hábito tão prejudicial. Medo do fracasso. O medo do fracasso muitas vezes está relacionado ao receio de ser julgado ou criticado por outros. Esse medo pode levar à procrastinação, já que adiar uma tarefa evita temporariamente a possibilidade de falhar e enfrentar avaliações negativas. Sendo assim, a sua autoestima e identidade vão lá para baixo, pois muitas pessoas associam seu valor pessoal ao sucesso. Por isso, o medo de falhar pode ser tão avassalador que é preferível adiar a realização de uma tarefa para evitar a confirmação de suas preocupações sobre a sua própria competência. Expectativas elevadas. Se alguém estabeleceu expectativas muito altas para si mesmo, o medo do fracasso pode surgir como resultado do medo de não alcançar essas expectativas. Isso também pode levar à procrastinação, pois a pessoa pode se sentir sobrecarregada pela pressão e evitar começar a tarefa. Além disso, o perfeccionismo também pode provocar um medo intenso de não ser capaz de realizar uma tarefa de maneira perfeita. E isso pode fazer com que a pessoa fique esperando o momento certo para começar alguma tarefa. Porém, esse momento nunca chega. O medo do fracasso pode ser avassalador e, em vez de desenvolver habilidades para lidar com esse medo, algumas pessoas acabam adiando para que não precise enfrentá-lo, o que provoca a insegurança. Sentir-se inseguro em relação às suas habilidades podem fazer a pessoa evitar a exposição de suas supostas fraquezas. Adiar a tarefa permite que mantenham a ilusão de que poderiam ter sucesso se realmente tentassem. É importante reconhecer essas conexões entre o medo do fracasso e a procrastinação para poder enfrentar esses desafios de maneira eficaz. Desenvolver estratégias para lidar com o medo do fracasso e mudar padrões de pensamentos negativos pode ajudar a reduzir a procrastinação e promover uma abordagem mais proativa diante das tarefas. E tem uma coisa muito importante. Às vezes você começa procrastinando com algumas coisas, às vezes aquelas que trazem mais desconforto. Mas se isso for acontecendo sistematicamente, isso vai se tornando o seu modus operandi quase. E aí você passa a procrastinar para quase tudo na tua vida. Até porque você vai reforçando um outro fenômeno, que é você passa a não acreditar mais na tua palavra. Você fala, vou acordar tal hora e não acorda. Você fala, vou estudar hoje à tarde tal coisa e não estuda. A tua palavra passa a não ter mais credibilidade para você mesmo. Falta de motivação. Quando uma pessoa não tem metas claras ou não vê o propósito ou significado em uma tarefa, a motivação para realizá-la diminui, já que ela não encontra razões suficientemente convincentes para começar ou concluir a tarefa. Outro fator importante é que, se a pessoa não consegue visualizar as recompensas ou benefícios imediatos de realizar uma tarefa, pode perder a motivação. A procrastinação surge quando as recompensas são percebidas como distantes ou incertas, tornando mais difícil iniciar a atividade.
A desconexão com valores pessoais pode ser algo a dar uma atenção maior, pois quando as tarefas não estão alinhadas com os valores pessoais ou metas de vida, a motivação também diminui. Isso faz com que a pessoa possa sentir que está gastando tempo em algo que não é significativo para ela. E isso provoca uma falta de interesse, de modo que é mais provável que ela adie a execução. Já por outro lado, se a pessoa sente uma sensação de sobrecarga em uma tarefa, isso pode gerar uma falta de motivação como uma resposta natural a essa sobrecarga. Dessa forma, a pessoa pode adiar a tarefa devido à percepção de que é difícil demais ou consome muito tempo e esforço. A falta de crença na própria capacidade de realizar uma tarefa pode resultar em falta de motivação. Se a pessoa duvida da sua competência para concluir com sucesso uma atividade, é mais provável que ela procrastine. Lidar com a falta da motivação envolve identificar e abordar as razões subjacentes, estabelecer metas claras, encontrar significado nas tarefas, criar recompensas imediatas e buscar maneiras de tornar as atividades mais interessantes podem ajudar a superar a falta de motivação e reduzir assim a procrastinação. Quais são as coisas importantes? Quais são as coisas fundamentais para você? Por que elas são importantes na tua vida? A partir desse momento, se você julgar que essas coisas são importantes, torne-as inegociáveis. Quando você tiver isso em mente e você estiver começando a sentir preguiça, desânimo, falta de vontade, falta de motivação, tem que vir na tua cabeça: paciência, isso é inegociável, eu vou fazer. Eu não vou fazer porque eu tô com vontade, porque eu quero, porque eu tô empolgado. É inegociável, não tem negociação. A gente tem que ir lá e fazer. Se você começar a trabalhar nesse aspecto, você vai perceber como as coisas vão mudar na tua vida. A tua palavra vai passar a ter mais credibilidade para você mesmo. Inclusive, comece com pequenas coisas. Comece não deixando um copo para lavar depois. Lave agora. Comece arrumando a tua cama, comece fazendo pequenas coisas que você se propõe a fazer. Hábito de adiar. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Essa frase, bem conhecida e bastante utilizada, é exatamente o oposto de quem se encontra mergulhado nessa procrastinação. Pois deixar para amanhã é exatamente o que se faz quando você adquire esse hábito terrível. É bem verdade que em algumas situações nós deixamos de fazer algo, adiamos, enfim. Isso não quer dizer que eu estou caindo nesse mal, mas preciso ficar em alerta. A partir do momento em que eu deixar alguma tarefa para depois e isso começar a me prejudicar, ou pior, prejudicar as pessoas próximas a mim, familiares, amigos, aí já é um indício de que eu preciso buscar ajuda profissional. A ansiedade, quando em níveis mais graves, ela pode tirar o seu foco totalmente, e o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, podem ter ligações com esse hábito. Mais um motivo para procurar um profissional de saúde para que ele possa identificar o que realmente está acontecendo e direcionar para uma boa estratégia que traga de volta para o caminho certo. Identificadas essas 3 razões, o próximo passo é estabelecer metas claras e dividir tarefas complexas em etapas menores e alcançáveis. Use técnicas de gestão de tempo, como a técnica do Pomodoro, que divide o tempo em blocos para maximizar a produtividade. Além disso, cultivar o hábito de priorizar e criar um ambiente propício ao trabalho também são chaves importantes para combater a procrastinação. Seja honesto consigo mesmo sobre as suas metas e compromissos, aprenda a dizer não ao que não contribui para os seus objetivos e celebre as suas pequenas vitórias ao longo do caminho. A procrastinação pode ser um desafio implacável, mas não é invencível. Enfrente-a de frente, transformando a intenção em ação e a procrastinação em produtividade. Lembre-se, cada passo adiante é uma vitória contra essa artimanha do tempo. O futuro pertence àqueles que agem no presente.